Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Alegria muito grande estar com vocês essa tarde mariana. E hoje eu quero me apresentar em primeiro lugar. Sou Celso Peretti, eu pertenço à paróquia Santa Inês, na cidade aqui de Balneário Camboriú. Eu sou missionário em tempo integral desde o ano 2000. Eu exerço um ministério de pregação integralmente, dedico integralmente à pregação do Evangelho. Larguei a minha carreira de professor, de jornalista, tentei a política também, mas não deu certo, porque Deus realmente tinha outros planos para mim. E com muita alegria exerço esse ministério, uma honra muito grande servir ao Rei Jesus e a Mãe Rainha Vencedora 3 vezes admirável de Chester. Muita alegria também recebi o convite do Oscar Luiz, para estar com vocês hoje à tarde, nessa tarde mariana. Quero falar hoje à tarde sobre a glória de Deus. A glória de Deus. Em primeiro lugar, quando se fala da glória de Deus, nós estamos falando do céu, estamos falando da vida eterna. E qualquer pessoa com são juízo, qualquer pessoa que tem um pouco de raciocínio, tem um pouco de entendimento, vai perceber ou vai entender que não existe absolutamente nada mais importante do que a vida eterna. Não existe, em absoluto. Não existe. Se nós avaliarmos qualquer coisa e compararmos a vida eterna, não existe nada mais importante do que a posse da vida eterna. A ponto de Jesus dizer, o Pai, diz a palavra de Deus, João capítulo 3, versículo 16, que é o versículo mais pregado, o versículo mais citado, mais comentado de todas as Sagradas Escrituras, João 3,16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. E aqui nós vamos, Jesus, qual é a maior promessa de Jesus? A vida eterna. E se nós olharmos para cada um de nós, o maior desejo do ser humano, que está inscrito nas profundezas do seu ser, do seu coração, que está ali inscrito, lavrado, no seu íntimo, o maior desejo do ser humano é viver eternamente. Não existe, esse é o maior desejo do ser humano, viver eternamente. E os filósofos, os grandes filósofos, inclusive aqueles que não são filósofos cristãos, que eles buscam entender a vida, eles chegaram à conclusão: o que é a vida? A vida é uma luta contínua contra o poder da morte. E se a gente fizer uma análise de tudo o que se faz no mundo, de todos os esforços dos seres humanos, toda a cadeia produtiva, tudo que os homens empreendem, tudo aquilo que é pensado, que é planejado, tudo sempre tem uma meta: afugentar a morte. Toda a cadeia produtiva, ela gira em torno de fugir da morte. É o alimento, é o remédio, é os cosméticos, é a segurança, é a proteção.
Quer dizer, tudo gira em torno de fugir da morte. Porque a morte, para nós, seres humanos, o que ela representa? Representa a nossa extinção. Como a gente diz popularmente, é o fim da picada. Então, a própria Bíblia diz que o homem, ele dá tudo para salvar a sua própria pele. Ele dá tudo para salvar a sua vida. Por quê? Porque a morte para a gente é a extinção, é o fim da picada, não tem entendimento do ponto de vista racional. A morte só pode ser entendida do ponto de vista da fé. E aqui, irmãos, nós vamos entender algo que é de suma importância para nós. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Por causa do pecado. Porque quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, o homem, ele era de uma natureza mortal, mas ele não estava destinado à morte. Ele estava destinado a ser plenamente divinizado, diz o catecismo da igreja. O homem, quando foi colocado por Deus no Éden, ele estava destinado a ser plenamente divinizado. Aí diz o livro da sabedoria, foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Por inveja do diabo. Porque as três palavras mais importantes das Sagradas Escrituras é Deus é amor. Nos revela São João. Deus é amor. O Deus amor jamais, ele planejaria o sofrimento, a doença, os desastres, uma natureza hostil, animais peçonhentos. Jamais um Deus que é amor desejaria a morte. Foi por uma desobediência dos nossos primeiros pais, certo? Por inveja do demônio e por uma desobediência de nossos primeiros pais, de Adão e Eva, que a morte entrou no mundo, conforme Deus advertira. Olha, vocês podem comer de todo fruto, de toda árvore que está no jardim, mas não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, indubitavelmente, sem dúvida alguma, vocês morrerão. E aqui nós vamos entender algo que é da maior importância para nós. Deus não mente, meus irmãos. Deus não mente. Deus é veraz. Como diz lá Romanos capítulo 13, que todo homem há de ser considerado mentiroso e unicamente Deus há de ser considerado veraz, verdadeiro. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo quer nos revelar hoje aqui, irmãos, é colocar nossa inteira confiança na palavra de Deus. Jesus disse: tu creres, verás a glória de Deus. O que é crer? É colocar nossa inteira confiança na palavra de Deus, certo? Palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É o próprio Jesus, o verbo de Deus. O verbo de Deus, diz o catecismo, que Jesus é a palavra única, a palavra perfeita, a palavra insuperável do Pai. Por isso que é o verbo de Deus se fez carne, ou seja, a palavra de Deus. E o próprio catecismo da igreja diz que o Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. E por isso que Nossa Senhora diz: olha, fazei tudo o que Ele vos diz. E aqui está então a glória de Deus, porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. Todos pecaram e foram privados da glória de Deus. Ou seja, quando o homem pecou, o homem se tornou inimigo de Deus. Porque em Adão, todos nós somos um homem só. Isso nos ensina Santo Tomás de Aquino. Em Adão, o gênero humano é um homem só, é uma pessoa só. Então, todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. O problema, meus irmãos,
é que o pecado foi uma ofensa contra Deus, certo? E unicamente Deus poderia perdoar o homem. E se eu ofendo aqui o Luiz, certo? Esse meu irmão aqui, o Léo, né? Não vai poder me perdoar no lugar do Luiz. Unicamente o Luiz, mas eu vou te pagar $1 bilhão para você me dar o perdão. Enquanto o Luiz não me der o seu perdão, o Oscar Luiz, eu estou em dívida. Então, como o pecado foi uma ofensa contra Deus, unicamente Deus poderia perdoar o homem. Mas como o homem não tinha como ir até Deus, então Deus desce até o homem. Deus deixa o seu trono de glória, onde ele é adorado por milhões, miríades e miríades de anjos, onde os 24 anciões depõem suas coroas diante do trono e dizem: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. E ele desce, se encarna no seio da Virgem Maria, ele nasce numa manjedoura, o rei do universo nasce numa manjedoura no meio dos animais, e lhe dão aqui como trono o quê? A cruz, e como coroa, a coroa de espinhos. Para quê? Para nos restituir a glória de Deus, da qual o pecado havia nos privado. Irmão, você percebe então aqui o quanto a fé, ela é tudo para nós? Porque unicamente pela fé nós teremos um lugar no céu, nós entraremos na posse dessa glória, meus irmãos. Do contrário, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós iremos para o fogo do inferno, seremos condenados a um castigo eterno, a torturas eternas, castigos indizíveis, sofrimentos, suplícios inomináveis no tanque de fogo. Porque Jesus diz: quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Percebe, irmãos, que todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. Ou seja, todos nós nos tornamos réus de um crime inafiançável, réus de morte. Porque, diz Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, se não há alguém para nos justificar diante de Deus, nós estamos literalmente perdidos. Não temos possibilidade alguma de entrarmos na glória, na posse da glória de Deus. Quando? No dia da nossa morte. Então, aqui está, por isso que Romanos capítulo 5, e aqui entra essa notícia maravilhosa, meus irmãos, essa notícia incrível. E quando eu falo aqui do pecado, meus irmãos, o pecado, olha, o livro de Provérbios diz que quem me ofende ama a morte. Quem me ofende ama a morte. Está lá em Provérbios, você que se conhece muito bem. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Provérbios capítulo 8, versículo 36, diz assim, Provérbios 8, é um livro maravilhoso, o livro de Provérbios, viu? Provérbios 8, 36, afirma aqui: olha, e agora, meus filhos, escutai-me, felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Certo? Por isso que Nossa Senhora diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Escutai-me. Por isso que a obediência, vendo o radical latino, é audire, é dar ouvidos. Eu falei para vocês que Deus é veraz, Deus não mente, mas eu preciso dar ouvidos. Se eu creio que Deus é veraz, eu preciso dar ouvidos à voz de Deus. Eu preciso obedecer a sua palavra, obedecer o que Ele me manda, o que Ele me pede. E aqui diz: ouvir a minha instrução para ser sábios. Eu pergunto,
Maria, um dos títulos da Nossa Senhora é sede da sabedoria. Eu pergunto, eu sou sábio? Você é um homem sábio? E o que é a sabedoria, meus irmãos? A sabedoria é temer a Deus. A sabedoria é temer a Deus, porque o temor de Deus nos mantém na amizade com Deus, nos mantém próximos de Deus, nos mantém na obediência a Deus. E foi precisamente quando Adão e Eva perderam o temor de Deus, que caíram na desgraça. Eles arruinaram a sua própria vida quando perderam o temor de Deus. E é isso que o demônio tenta a todo custo fazer com que percamos o temor de Deus. Porque uma pessoa que perde o temor de Deus, ela se torna insensata. Ela não mais busca a Deus, não mais teme o juízo de Deus. Ela acha que a morte é o fim de tudo. Ela não crê que vai haver um julgamento, que nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Ela não crê que o pecado gera a morte. Ela não crê na palavra. A pessoa que não teme a Deus, ela olha essa palavra como se fossem historietas, histórias edificantes, como se fossem conselhos morais apenas, e não percebe que isso aqui é palavra de vida eterna, palavra da nossa salvação. E é triste saber, meus irmãos, que a maioria de nós católicos nem sequer temos a Bíblia, A gente tem uma infinidade de literatura mundana, tudo que é literatura, mas nem sequer a Bíblia nós temos, e muito menos a lemos. É triste isso, viu? É como diz aí popularmente, é para acabar, né? É para acabar mesmo, né? Então, por isso que o temor de Deus, Nossa Senhora, ela nos inspira o temor de Deus. A realidade do pecado no mundo nos inspira o temor de Deus. E a morte, meus irmãos, eu acabei de falar que é salário do pecado, ela precisa suscitar em nós um temor. Mas o temor, qual o temor? De nós perdermos a amizade com Deus, de perdermos a visão beatífica de Deus por toda a eternidade. Pensa, irmão, no dia da sua morte. Veja, eu tenho uma alma imortal dentro de mim, você tem uma alma imortal. Quando nós somos concebidos no ventre da mãe, no preciso momento da nossa concepção, nós somos dotados de uma alma imortal. Essa alma, ela vai viver para sempre, ou no céu, ou no inferno. E aqui, amados, por isso que feliz o homem que me ouve e que vela todos os dias à minha porta. Então você é feliz porque você está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Você é feliz. Você é feliz que me ouve. E guarda os umbrais de minha casa, pois quem me acha encontra a vida. Quem me acha encontra o quê? A vida. A vida. E que está falando que vida é essa? A vida eterna. A vida eterna, irmãos, porque se uma pessoa perder a vida eterna, o que vai sobrar para essa pessoa no dia da morte? Vai sobrar o inferno. E o mais incrível de tudo, por toda a eternidade, sem volta, sem mais volta. Aqueles que não vieram hoje aqui por preguiça, ou por, não sei, qualquer outro tipo de idolatria, futebol, praia, não sei o quê, né? Foram chamados por Deus para estar aqui hoje, mas não vieram, por algum motivo. Irmãos, e se uma pessoa dessa, quem sabe era hoje aqui que Deus ia converter uma pessoa dessa, hoje Deus ia derramar o Espírito Santo sobre essa pessoa. Vocês vejam como nós não podemos perder nenhuma oportunidade de nós nos santificarmos, de nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Na graça e no conhecimento de Deus. Aqui diz: pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor, mas quem me ofende prejudica-se a si mesmo, e quem me odeia ama a morte. Por isso, aqui, amados, nós temos aqui Romanos 5, aqui entra, eu falei que
Romanos 3, 23, todos pecaram e foram privados da glória de Deus, aquela glória da qual Adão e Eva, os nossos primeiros pais, gozavam no paraíso, e que toda a humanidade, todo o gênero humano estava destinado a usufruir. Aí veio aquele triste episódio da queda dos nossos primeiros pais. Então o homem é privado da glória de Deus, se torna refém do demônio e a morte entra no mundo. E aqui agora, irmãos, lembra que eu falei que Deus tanto amou o mundo, João 3,16? Veja, o pecado foi uma ofensa, e toda ofensa ela precisa de ser feita uma justiça, uma reparação, correto? Então, por isso que existe a justiça, né? Para reparar um dano causado, seja um dano financeiro, um dano moral, seja o que for. Então é uma reparação. Aí é um juiz que vai julgar que tipo de reparação tem que ser feita. Então, aqui diz que, olha, diz assim: justificados, pois pela fé temos a paz com Deus. Aqui que está, irmãos. Justificados, pois pela fé temos o quê? A paz com Deus. Eu falei para vocês que nós éramos inimigos de Deus, objetos da ira divina. Nós somos expulsos do paraíso, e Deus colocou querubins de fogo para guardar os portões do paraíso. Nós nos tornamos inimigos de Deus, objetos da sua ira. Mas veja, justificados pois pela fé, temos a paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem? De Allan Kardec, certo? Não, meus irmãos. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do grão-mestre da maçonaria? Não, meus irmãos. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado em quem você coloca a tua fé, irmão. Porque, olha, o dia que eu estiver dentro de um caixão, certo, estaqueado, dentro de um caixão ali, meu irmão, eu preciso de alguém que me liberte do poder da morte, certo? Que o salário do pecado é a morte. Então cuidado em quem você coloca a tua fé. Unicamente pode libertar você do poder da morte aquele que venceu a morte, Jesus, que ressuscitou dos mortos. Unicamente Ele. Por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim passou da morte para a vida. É o livro que eu escrevi, da morte para a vida. Depois eu vou falar sobre esse livro, da morte para a vida. E é por isso, meus irmãos, que quando Jesus fala da parábola do filho pródigo, e aí o filho pródigo, ele cai em si, ele decide voltar para os braços do pai, para a casa do pai, que é a igreja, são os sacramentos. E aí o pai diz para o irmão dele: olha, esse teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Então a fé, ela nos tira da morte eterna, da condenação, e nos dá a vida eterna. É o que a gente chama de justificação. Ou seja, Jesus, ele fez justiça em nosso favor. Ele deu a sua vida na cruz, ali ele derramou o seu sangue e cancelou, diz lá Colossenses capítulo 2, que ele encravou na cruz o documento cujas prescrições nos condenavam. Havia um veredito de morte contra nós, um veredito de morte. Era um documento que declarava éramos réus de morte. Jesus, ele encrava na cruz, ele abole, diz a palavra que aboliu o documento cujas prescrições nos condenavam. Ele cancela toda a nossa culpa, e ele, no dia da sua ascensão, meus irmãos, ele, quando ele ascende, ele abre as portas para todos os filhos de Adão, portas que estavam fechadas, lembra? Que tinha querubins de fogo guardando as portas do banheiro. Jesus abre essas portas,
e agora nós temos livre acesso ao Pai. E lembre-se, irmãos, que aqui diz, por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, e olha só isso aqui agora, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia o quê? A glória de Deus. Possuir o quê? A glória de Deus. Aqui que está a beleza da nossa fé. Então, a possuir um dia a glória de Deus. A glória de Deus. E aqui diz que uma coisa muito incrível. Aqui diz Romanos capítulo 6, diz assim, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Como é que Maria, ela responde ao anjo? Eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor. Agora libertados do pecado, porque, irmãos, quando a gente está no pecado, nós nos tornamos servos de Satanás. Você sabia disso? Porque a Bíblia diz que todo aquele que peca é do diabo. Nós nos tornamos servos do diabo. Eu me torno servo, escravo daquela pessoa a quem eu obedeço. Então, se eu obedeço o pecado, eu me torno escravo do pecado, servo. E o salário do pecado é a morte. Então, eu vou trabalhar para o pecado, vou trabalhar para o diabo, mas ao invés de alegria, de paz, da vida eterna, o diabo vai me pagar com a morte. Por isso que diz, mas agora libertados do pecado, pelo sangue do Cordeiro, Jesus nos libertou da escravidão do pecado, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Eu pergunto, irmãos, você está programando a sua santidade? A santidade precisa ser programada, correto? Você não programou tudo para vir aqui hoje, certo? Você não programou o horário, eu preciso colocar gasolina, eu preciso terminar o almoço tal horário, eu preciso remanejar isso, aquilo. Você programou para vir aqui. Então tudo na vida é programado, a gente faz uma programação mental e depois a gente executa, correto? Então, você está programando a sua santidade? Como é que você programa a santidade? Porque diz aqui, mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, ou seja, serviço de Deus. E é por isso que Santo Inácio de Loyola, ele costumava se perguntar: que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor? Ok? É uma pergunta que nós temos que fazer: que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor? E, irmãos, vamos lembrar, a vida é uma só, viu? Não existe a reencarnação. O tempo está passando. E o próprio Santo Agostinho diz que o tempo é a moeda que Deus nos empresta para nós comprarmos a eternidade. E aqui diz: tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Então, aqui o Senhor, acabou a bateria, vou pegar o outro. É só acabou a bateria? Sem problema. Vocês me ouvem bem, né? Tranquilo? Dá para ouvir bem? Eu acho que sim, irmão. Mas dá para ouvir bem, irmão. Não tem problema, não. Estou enganado aqui, será? Não precisa gastar a voz, não. Não tem problema, irmão. Dá para ouvir bem. Mas, irmãos, olha, então aqui, como é que se programa a santidade? Porque essa é a vontade de Deus a nosso respeito, a nossa santificação, correto? Se programa a santidade, programando-se o tempo. Tempo de oração. Tempo de oração. Você tem um tempo fixo de oração. Ou você 15 minutos, meia hora, uma hora e meia.
mas precisa ter tempo fixo, preciso me programar. Quando é que eu vou me confessar? Uma vez a cada mês? Uma vez a cada 2 meses? Uma vez a cada 2 semanas? Minhas leituras espirituais, eu vou ler todas as manhãs um capítulo de um livro que vai me levar para Deus. Vou escutar um vídeo de pregação todo dia. O carro, vou escutar músicas de louvor. Eu vou retiros, eu vou participar. Quer dizer, tem que programar a santidade, programando o tempo. Programando o tempo. Como é que eu vou me santificar? Obrigado, irmã. E aqui, a santidade precisa ser programada, correto? Programada. É porque tempo é uma questão de prioridade. Por isso que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Buscar em primeiro lugar, ou seja, em tudo, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. E aqui, amados, por isso que em Gálatas capítulo 6, versículo 14, 15, diz assim: quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Certo? São Paulo: quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em outras palavras, eu vou tudo aquilo que pode servir de estorvo, de empecilho, de obstáculo à minha santidade, eu vou renunciar, eu vou me afastar e vou me aproximar de tudo aquilo que contribui para a minha santificação. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, uma coisa incrível. Você sabe o que é o céu? Sabe o que é o céu? É algo tão maravilhoso que o inferno é horrendo, ele é simplesmente algo de arrepiar os cabelos mesmo. Eu escrevi um livro chamado Céu e Inferno. Ali tem o relato de visões que os santos tiveram do inferno. Eles também tiveram visões do céu. Nós vamos hoje pensar na posse do céu. Irmãos, em primeiro lugar, o céu, ele é eterno. Ele é eterno. Uma vez perguntaram assim para um teólogo: podíamos explicar a duração da eternidade? Quanto é que dura a vida eterna? Aí ele disse: então imagina um diamante do tamanho do globo terrestre, porque o diamante é o material mais duro que existe, né? Natural, né? É o material mais duro que existe, é o diamante. Você imagina um diamante do tamanho do globo terrestre. A cada 1 bilhão de anos vem um pardalzinho e dá uma picadinha e volta. A cada 1 bilhão de anos ele volta, só dá uma picadinha. Quando esse pardal conseguir esfacelar esse diamante do tamanho do globo terrestre, aí é o início da eternidade. Eternidade, meus irmãos, é para sempre, não tem fim. E não tem fim, não acaba, é para sempre. Mas para sempre. Não, mas não vai ter fim, não tem, é para sempre, não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. E para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Mas há uma questão aqui: a eternidade, ela pode ser no céu ou no inferno. E o mais lindo de tudo aqui no céu, irmãos, um dia nunca será igual ao outro. Um momento, o cenário nunca será igual ao outro. Porque, como nos pregou essa semana o Ronaldo, nós vamos conhecer a Deus por toda a eternidade. E nunca esse conhecimento será esgotado.
Nós vamos sempre ter um conhecimento novo de Deus durante toda a eternidade. Porque o próprio Jesus diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, a ti e a mim, que enviaste. Esta é a vida eterna, que te conheçam. Então nós vamos ter um conhecimento, e conhecimento na Bíblia é vivência, é você viver algo novo, não é apenas informação, é viver algo novo, é uma experiência nova. Na linguagem bíblica, conhecer é ter uma experiência. Então, por toda a eternidade, nós vamos ter conhecimentos novos, maravilhosos de Deus, e que nunca se esgotarão. Nunca será a mesma comida, nunca será a mesma música, nunca será o mesmo perfume. As cores, as flores, os cenários, tudo será sempre algo maravilhoso, algo inaudito, inefável, inenarrável, por toda a eternidade, meus irmãos. Por isso que Jesus diz: olha, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E é por isso, irmãos, a glória de Deus, ela só é possível pela fé, a obediência que Maria pede de cada um de nós. Sermos humildes, servos de Deus. Eu às vezes gostaria de, lá em Balneário Camboriú especialmente, lá parece que conflui tudo. Os mais orgulhosos do mundo parece que vão para Balneário. Todo mundo lá é dono da verdade, todo mundo é os mestres do universo, né? Eu gostaria de distribuir, como é que é, meu Deus, põe nas portas a dobradiça, né? A dobradiça. Gostaria de distribuir umas dobradiças para as pessoas colocarem aqui na cerviz, né? Para as pessoas se dobrarem diante de Deus, né? Não é? Porque o homem de hoje é um homem pertigado, é um homem emproado, orgulhoso, que não se dobra mais. Você percebe como o orgulho tomou conta do homem? A soberba. O homem de hoje é um homem extremamente orgulhoso, né? Então tinha o homem neandertal, o homem erectus, o homem sapiens, né? Agora tem o homem orgulhos, né? É o orgulho, a soberba. Ninguém mais se submete à lei de Deus, ninguém mais reconhece a soberania de Deus, ninguém mais teme o juízo de Deus, ninguém mais teme o inferno, irmãos. Triste isso. E todo mundo hoje é entretenimento. Servir a Deus é perda de tempo. Investir o dinheiro no reino de Deus é ser tolo, que não dá lucro, não dá prazer. Mas todo mundo quer salvar a sua própria vida, não é? Todo mundo quer segurança. Ninguém quer se expor mais por amor ao Evangelho. Ninguém mais quer perder a reputação por amor ao Evangelho, porque nós somos os mestres do universo, nós somos os intocáveis. Né? E aqui, a segunda carta de Pedro diz assim, Pedro nos faz uma advertência aqui, meus irmãos, diz assim: portanto, irmãos, cuidai cada vez mais. Olha só, isso é uma advertência, uma exortação que o Senhor faz a cada um de nós. Cada um de nós. Porque quanto maior a altura, pior é o tombo, pior é a queda. Viu? E Jesus diz: quem está de pé, cuidado para não cair. Cuidado. E diz aqui: portanto, irmãos, cuidai cada vez mais em assegurar a vossa vocação e eleição. Você foi eleito. Você não diz que Maria, ela é a rainha?
a rainha vencedora? Você não fala isso? Irmão, você diz que Maria é rainha, eu digo que Maria é rainha. Então eu não sou servo de Maria, eu não faço parte de um reino, eu não fui eleito para um trabalho dentro desse reino. Como é que eu faço parte de um reino e eu não exerço nada nesse reino? Como é que pode isso? Num reino não existe uma hierarquia, não existe, em que todo mundo exerce um trabalho, uma função, um reino. Então, eu fui eleito, eu fui chamado, vocacionado. Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais em assegurar a vossa vocação e eleição. Procedendo desse modo, não tropeçarei jamais. E olha só que promessa. Que promessa? Assim vos será aberta largamente o quê? A entrada no reino eterno. No reino o quê? Eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pensa nisso, meus irmãos, pensa. Nos será aberta largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz: não inveje os pecadores. Olha, como é que a gente se assegura a nossa vocação e eleição? Irmãos, uma vida de santidade, uma vida de oração, de arrependimento, e o mais lindo de tudo, viu, meus irmãos, eu sei que todos nós temos os nossos pecados. A gente conhece o nosso pecado, mas, irmãos, quando Jesus apareceu para os apóstolos no dia da ressurreição, censurou eles, censurou a incredulidade e censurou a dureza de coração deles, mas mesmo assim os enviou. Ide para o mundo inteiro. Então veja, nem mesmo a tua fraqueza, mesmo o Senhor conhecendo a dureza do teu coração, a minha dureza, a minha incredulidade, o Senhor nunca deixou de me enviar, de me amar, de me eleger. Então, ergue a tua cabeça. Hoje, o Senhor chamou você aqui para derramar sobre você o Espírito Santo. Derramar sobre você o Espírito Santo para quê? Eu vou dizer para quê, irmãos? Para que você irradie, como está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios diz uma coisa aqui maravilhosa. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios diz assim: aqui, de fato, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, consideramos-nos servos vossos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas brilhe a luz. É também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações. Foi o Senhor que fez brilhar a sua luz em nossos corações. Nós que éramos das trevas. Você sabe o seu passado, eu sei o meu passado. Nós estávamos nas trevas do pecado, mas Deus fez brilhar a sua luz em nós para quê, irmãos? Para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus que se reflete na face de Cristo. Aqui, eu quero encerrar aqui, irmãos, dizendo aqui, é isso que nós queremos pedir que o Senhor realize nos nossos corações aqui hoje, viu? Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele elegeu você. O Senhor chamou você para uma missão maravilhosa. Você não é um CPF aos olhos de Jesus. Você não é um CNPJ. Você não é uma pessoa qualquer, não. Você é um eleito de Deus.
Você é um embaixador de Deus. Você é um missionário, uma missionária de Deus. O Senhor te chamou por uma missão muito grande. Não importa a maneira como você fala, tua educação acadêmica, as tuas posses, não importa isso. O fato é que Deus olhou para você, Deus olhou para a tua miséria, Ele fez brilhar a sua luz no teu coração. Ele te amou antes mesmo, diz lá Jeremias, antes mesmo que fosses gerado, eu já te amava, eu já te conhecia, e já te havia consagrado profeta das nações. Antes mesmo do teu nascimento, o Senhor já te conhecia. Irmãos, eu coloquei toda essa situação gravíssima do pecado, para que nós entendamos que nós somos chamados a resgatar essas pessoas que não conhecem a Deus, esses nossos irmãos que estão literalmente nas garras do diabo, estão no mundo da idolatria, a idolatria do sexo, a idolatria do dinheiro, a idolatria do poder. O Senhor, Ele chamou você, e o Senhor não quer pedir de você nada que não esteja dentro das suas possibilidades. O que o Senhor pede de cada um de nós é a fidelidade, é a obediência. E aqui, São Paulo, e é isso que nós queremos rezar. São Paulo, você sabia que São Paulo ouviu falar da tua fé? Sabia? Aqui, por isso também eu, tendo ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus. São Paulo já ouviu falar da sua fé. São Paulo não está no céu? Ele ouviu falar da tua fé. Então você é conhecido no céu, viu? Você é conhecido no céu, pelos anjos, pelos santos, pela igreja que já é a igreja triunfante. Então, por isso também eu, tendo ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e do amor para com todos os cristãos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Agora, olha só, é isso que nós queremos pedir hoje, para cada um de nós que está aqui. 3 coisas muito importantes, e pedimos isso pela intercessão de Nossa Senhora. 3 coisas. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, primeiro, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele. Então, que toda aquela sabedoria humana que a gente adquiriu na nossa família, na escola que a gente estudou, nas amizades, é uma sabedoria humana, muitas vezes contaminada pelo pecado, e muitas vezes que nos levou ao pecado, ou continua nos levando ao pecado, uma sabedoria humana, e muitas vezes diabólica. E por isso que São Paulo diz, vos deu um espírito de sabedoria divina, que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, porque a Bíblia diz, nós andamos na fé, não na visão. Nós andamos na fé, olhamos as coisas com os olhos da fé. Os nossos olhos carnais enxergam o mundo, as limitações, as circunstâncias, mas nós julgamos tudo com os olhos da fé. Que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais, primeiro, a que esperança fosse chamados. Lembra que eu li lá, Romanos 5?
E nós nos gloriamos na esperança de possuir o quê? Um dia, a glória de Deus. Quão rica e gloriosa é a herança que Ele reserva aos santos. Lembra lá que o fruto não é a santidade? Os santos. A nossa meta é a santidade, meu irmão. Que reserva isso. Veja, tem uma herança incrível aguardando você. E você vai meter a mão nessa herança, e você vai ser dono dessa herança por toda a eternidade, irmão. Toda a eternidade. Olha, quão rica e gloriosa é a herança que Ele reserva aos santos. É por isso que lá em Apocalipse diz, o próprio Jesus, ele diz aqui, ele diz assim, olha, o injusto faça ainda injustiças, o impuro pratique impurezas, mas o justo faça a justiça e o santo santifique-se ainda mais. Eis que vem em breve, e a minha recompensa, o quê? Recompensa está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Uma pergunta para você: o dia que você estiver no céu, certo? Que se abriu o portão do paraíso assim, e você enxergar a herança, imagina esse dia, você enxergar os tesouros inexauríveis do céu, coisas assim que não tem, o olho humano jamais viu, palácios, coisas maravilhosas. E aí você pensa assim, puxa, se eu pudesse voltar, para mim poder ter mais recompensa, se eu pudesse voltar para fazer aquilo que eu não fiz, o que você faria? Então começa a fazer hoje, começa hoje a dar os passos, ainda há tempo, começa hoje a apostar tudo no reino de Deus, tudo. Aqui diz: e qual a suprema grandeza de seu poder para conosco que abraçamos a fé. Por isso eu quero dizer uma coisa: a suprema grandeza do seu poder para conosco. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não tenha medo de nada, viu? Não tenha medo de homem, não tenha medo de justiça dos homens, não tenha medo de nada, do demônio, não tenha medo da morte, porque você, irmãos, que abraçou a fé, você tem o poder supremo de Deus agindo em teu favor. Crê nisso? E você pode dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Quem? Você tem um Deus que luta por você, que defende você, que intercede por você diante da face do Pai, como está escrito lá em Hebreus, né? Nós temos um sumo sacerdote que penetrou no céu e que intercede agora diante da face do Pai em nosso favor. Você não está abandonado à tua própria sorte. O Senhor conhece a tua luta, conhece o teu coração, conhece o teu sofrimento, conhece a tua angústia, mas o Senhor está intercedendo por você, e você vai ver a glória de Deus aqui na terra e no céu, irmão. Diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Tu verás. Eu quero dizer para você, irmão, você nasceu porque Deus tem um propósito, e você tem que andar de cabeça erguida. Você tem que andar de cabeça erguida com a certeza de que você faz parte da realeza de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Não importa o que os homens fizeram, pensaram, mas você tem que andar de cabeça erguida, porque você faz parte do reino de Deus, onde Jesus reina, onde Nossa Senhora é rainha. Você tem que sair desse encontro hoje aqui com essa certeza de que você é herdeiro de uma glória eterna, de que você é um servo de Deus, de que você tem direito a uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida próspera. Você tem que ter saído daqui com a certeza de que todo o teu pecado foi lavado na cruz de Jesus, e você não tem mais dívida com Deus, irmãos. E se tem algum pecado te atormentando, vai no confessionário, coloca lá, derrama a tua alma, que o Senhor ele vai apagar esse pecado, e você vai poder viver a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. E digo mais, não tema toda essa dor que você está sofrendo, irmão. Tudo isso, você vai ver a vitória. Você vai ver a vitória. O Senhor, Ele vai honrar a tua fé. O fato de você ter vindo aqui hoje, vai se realizar aquilo que Jesus disse lá em Apocalipse 3, a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. O Senhor está abrindo portas para você agora, portas das tuas finanças, da tua saúde, da tua família, do teu ministério. O Senhor está abrindo portas de bênção, de alegria, de paz, de abundância, e aquilo que você está desejando vai se realizar. Vai se realizar. Não importa o impossível, não importa o quanto isso foge da lógica humana, porque para Deus não há impossível. Quando o anjo apareceu para Maria, o que o anjo falou? Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. E nós vamos ficar de pé agora, irmãos. Eu quero pedir agora, Pai Santo, em nome de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha Vencedora, 3 vezes admirável, Shensta. Eu peço agora, Senhor, derrama teu Espírito sobre nós aqui, homens de Deus, mulheres, que a força, a unção, o poder do alto desça agora, Senhor. Que todo o poder do demônio seja agora aniquilado, neutralizado. Que todas as insídias de Satanás sejam destruídas, Senhor, pelo poder da tua cruz. Todo mal-estar, toda doença seja banida, Senhor. Eu peço pelo poder do teu sangue, Senhor, que todo sentimento de condenação seja destruído. Senhor Jesus, restaura a nossa fé, faz crescer a nossa fé. Senhor, eu clamo agora, derrama teu Espírito, Senhor. Senhor, que os que estão abatidos, ergue o ânimo. Os que estão desanimados, traz ânimo, Senhor, traz alegria, traz paz, traz conforto. Os que estão, Senhor, sofrendo angústias, medos, problemas, dificuldades, barreiras, Senhor, abre toda a porta agora de bênção, de alegria, de prosperidade, de saúde, de felicidade. Senhor, eu clamo agora que tu intervenhas com o teu poder, com a tua força, com a tua suprema grandeza do teu poder, Senhor. Exerce agora, Senhor, sobre nossas vidas, nossas famílias, nossa saúde, nossos trabalhos, nosso ministério, sobre nossas finanças, a suprema grandeza do teu poder para conosco que abraçamos a fé, Senhor. E pela fé, Senhor, no teu nome, declaramos, Senhor, que somos mais que vencedores. Declaramos, Senhor, que veremos a tua glória aqui na terra e de uma maneira infinitamente maior no céu. Declaramos, Senhor, que nada nem ninguém pode nos impedir de ver a tua glória, Senhor, de nos apropriar da herança. Senhor, eu clamo agora, derrama teu Espírito, Senhor, sobre as nossas famílias que não estão aqui, os filhos, Senhor, que toda a nossa descendência seja agora batizada no Espírito Santo, tomada pelo poder do teu Espírito, que todos sejam libertos do pecado, Senhor, das falsas doutrinas, de toda a possessão demoníaca, infestação demoníaca. Senhor, que nossos filhos, netos, todas as gerações até a tua segunda vinda, sejam uma descendência santa, uma descendência próspera, abençoada, protegida pelo teu sangue. Que nada nem ninguém nos impeça, Senhor, de ver a tua glória, de experimentar a abundância de felicidade. Senhor, eu quero declarar que nenhum, Senhor, dos nossos se perderá, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, em teu nome clamando, e que teu Espírito Santo seja derramado sobre nossas famílias, nossa descendência, até a tua segunda vinda, Senhor. E assim, Jesus, que a tua glória, Senhor, que a tua luz expulse toda a treva de nossas vidas, que saiamos daqui, Senhor, totalmente restaurados no corpo, na mente, na alma, na nossa força, na nossa vocação, na nossa eleição, Senhor, e que o teu poder age em nossas palavras, age em nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos projetos, e que tudo aquilo que empreendermos, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, prospere, vá para frente, aconteça. Que aqui nesse santuário, Senhor, se manifeste o teu poder, a tua glória, a tua unção, as curas, os milagres, os prodígios. Pedimos isso em nome de Jesus
pela intercessão da Mãe Rainha e vencedora 3 vezes admirável de Shensta. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Irmão, vamos nos sentar agora.